Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar aqui nessa aula, vamos fazer uma análise harmônica. Vocês já estão vendo a partitura aí, né? Eu vou pegar aqui um tema folclórico, né, para não ter nenhum problema com direito autoral, para ser uma coisa tranquila. Mas o que a gente vai fazer aqui, né, estou trazendo aqui uma música popular brasileira, né, do folclore brasileiro. Se essa rua fosse minha, uma cantiga de roda. E aqui nessa música a gente vai ter vários elementos para a gente analisar, para vocês verem, e isso vai se aplicar a tudo aí que vocês forem ir fazendo aí na vida de vocês em outras músicas, claro, nesse teor de simplicidade mais básico aí, né, em que a gente está falando de acordes que estão dentro de uma escala, né, que são acordes diatônicos e tudo mais, né? Mas vamos lá então. Se essa rua fosse minha, escrevi aqui rapidamente. A música é anacrústica, eu só saí escrevendo, eu tinha que ter programado antes, mas desconsiderem essa pausa aqui porque a música começa da Anacruz, né, desse segundo tempo aqui. Então vamos lá, vamos ouvir e depois a gente comenta. Então essa é uma dessas músicas em que o texto combina com as frases da música, né? Essa música aqui ela tem quatro frases, claramente. Ela tem uma anacruz, ela tem um ritornelo, né, na verdade, e repetiria e teria uma casa de primeira, uma casa de segunda, mas eu vou ignorar isso só para mostrar para vocês aqui essas quatro frases e aí a gente vai analisar as frases e depois a harmonia e tudo mais, né? Então vamos lá. Então a primeira frase está aqui. Rua, se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha. Então, é um caso em que a frase textual dá direitinho com a frase musical, né? Tem música que não, tá, gente? Que às vezes tem uma frase musical, mas tem uma frase textual, mas a frase musical é mais longa, né? E aí vocês podem reparar aqui que a gente vai ter, né, esses quatro compassos, né, se a gente for contar aqui a Anacruze, né? E nas outras, mesma coisa, sempre esse padrão de quatro compassos contando com a Anacruze, que aqui eu sei que não é Anacruze, mas vocês entenderam, com esse impulso que vai ter antes do tempo forte aí, né? Em todas elas vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer aqui uma, uma ligadura para vocês entenderem de onde até onde vai a frase, né? Ela vai até aqui, né? Vou fazer assim, maior, mais distante, só para vocês entenderem, tá? Quando a gente está fazendo a partitura para sopro, por exemplo, é muito comum o pessoal colocar esse tipo de ligadura para a pessoa saber que ela não vai poder respirar nesse meio desse caminho aqui, para ela concluir a frase dela, né? E aí chega aqui tem uma pausa, é óbvio que a pessoa vai respirar na pausa, né? Mesmo porque é um trecho curto, mas se não tivesse, poderia botar tipo como se fosse um apóstrofo, né? Um risquinho aqui no alto que indicaria respiração, né? Então aqui a gente vai ter uma frase, vou copiar essa ligadura, ela continua aqui. Não, não continua, tá certo, é aqui. Outra frase, outra frase e outra frase. Então, ó, a gente tem
nessa música 4 frases, né? As frases seguem esse padrão aí de 4 compassos, né? Claro que quando começa um termina outro, isso é uma coisa meio junta, né? E padrão de 4 compassos, então a gente tem isso aqui tudo, né? Como um período. E aí a música, essa como é uma música folclórica, uma música de uma estrutura simples, né? Ela só tem A, basicamente, né? Ela não tem A, B, A, B, C, né? Não é igual se fosse um chorinho, por exemplo, tem A, B, C, né? E aí fica repetindo. Eu não lembro de cabeça agora a estrutura do chorinho, mas eu acho que é A, B e C, né? Que é basicamente assim que os chorinhos são construídos. É... Não sou especialista em chorinho, tá, gente? Tô colocando aqui um achismo, uma lembrança vaga da minha cabeça. Mas aqui então a gente tem esse período, né? E aí ela vai ter outra vez esse período, porque ela vai ter um ritornelo, vai ter uma casa de primeiro e uma casa de segundo, né? Eu não vou fazer isso aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Se eu tivesse uma construção diferente, uma mudança harmônica, uma mudança, né, nessa construção motívica das frases, né? Aí eu consideraria uma parte B, mas não é simplesmente a repetição dessas mesmas frases com uma outra letra por cima, né? Então eu considero que essa música ela tem a estrutura A e A', né? Porque no A' ali ela só muda o finalzinho ali, né? Tem uma coisinha diferente. E eu acho que do jeito que eu escrevi aqui, inclusive é a segunda, né? É o A' que eu fiz. Então aqui a gente vai ter essa estrutura. E aí, analisando aqui as frases, a gente pode já entendendo as notas e através da compreensão dessas notas, a gente vai compreender a harmonia que está acontecendo aqui, né? Essa música é muito didática porque ela segue muito dos arpejos, né? Então, ó, aqui a Ana Cruz, então a harmonia ainda não aconteceu, mas se tivesse uma harmonia, se tivesse aqui, seria o acorde da dominante, né? Repare, porque a nota é Mi, né? A gente está no tom de Lá menor. Bom, vamos lá começar pela tonalidade, né? A gente está no tom de Lá menor. A armadura de clave não tem nenhuma alteração. E eventualmente a gente vai ter aqui, ó, Sol sustenido. Sol sustenido, né? Embora esse Sol sustenido ele não vá para tônica, né? Mas a construção melódica aqui, né, é de arpejo, né, em cima de um Mi, Sol sustenido, né, Si, Sol sustenido, Mi, né. Aqui é a mesma coisa, Si, Sol sustenido, Mi, e aí vai descendo, chega aqui na fundamental, né. Porque a gente está falando de música folclore, de música popular, e na música folclórica e popular não existe esse rigor, né, da sensível ir para tônica, não tem muito disso, né. Se a gente for escrever um arranjo, a gente pode até ver isso em alguns momentos aqui, né? Então, só para vocês entenderem, a tonalidade da música é Lá menor. Embora haja aqui em alguns momentos, né, o Sol aqui, né? O Sol aqui de novo, ele também apareça de forma natural, mas a tonalidade Lá menor. Então, tendo isso em consideração, vamos lembrar que os acordes do Lá menor, vou tocar no violão, gente, meu teclado não está ligado aqui. Vamos entender aqui então quais acordes existem na tonalidade de Lá menor. Então, Lá menor, se a gente for seguir aquela estrutura que eu falei lá, né, que é aquela média entre as 3 escalas, a gente vai ter o seguinte, né? Lá menor, Si menor com quinta diminuta, Dó maior, Ré menor, Mi maior, Fá maior e Sol sustenido, Sol sustenido com quinta diminuta, né? Então, fechando aqui no Lá menor. Então essa é a estrutura dos acordes aí desse campo harmônico, né? Esses são os acordes diatônicos feitos sobre a tonalidade de Lá menor.
Então a gente vai ter aqui, ó, nessas duas primeiras notas, se eu fosse fazer um acorde, fizesse aqui um arranjo com uma introdução, com alguns elementos que eu quisesse colocar, e chegasse nesse momento que eu fosse fazer um acorde, que fosse preparar para entrar aqui, nessa nota lá, eu faria aqui um acorde da dominante, né? Sobretudo o acorde Mi maior mesmo, ou até, de preferência, o Mi com sétima, né? Por quê? Porque a gente está na tonalidade de Lá menor, e aqui, logo no começo, né, tem o acorde de Lá menor. Né? Lá menor é Lá, Dó, Mi, né? Então a gente tem aqui Lá, Mi, Dó. Ou seja, temos aqui um Lá menor, e ele continua para cá, né? Lá, Dó, Sol, Fá, e aí vai seguindo, né? Então, se fosse para fazer aqui um acorde, né? Deixa eu botar aqui. Eu colocaria aqui um Mi com sétima. Tá? Aqui, ó, eu já tenho Lá, Mi, Dó, Lá, Dó, Sol, Fá, né? Lá menor. Até aqui, né? Aí chegou aqui, Mi, Si. Aqui mudou, né? Mi, Si. Não pode continuar no Lá, né? Então, como ele foi para Mi, Si, a gente está falando de uma música folclórica, uma harmonia mais simples. Eu colocaria novamente o Mi com sétima aqui na frente e seguiria com ele, né? Então, a gente vai continuar aqui, a gente vai ver que ele está aqui, né? Mi, Sol sustenido, Si, né? Que é o Mi com sétima. Então a gente tem aqui, ó, Mi, Si, Sol sustenido, Mi. Aí esse Fá aqui ele é uma apogiatura, né? Uma apogiatura, porque ele entra no tempo forte e volta para a nota do acorde. E aqui tem outra apogiatura, né? Que está aqui na parte forte desse tempo, a parte acentuada, né? Falar forte é vício, né? Da gente na parte acentuada e desce aqui para a parte não acentuada, né? Então, esse Mi com sétima, ele vai durar até aqui, né? E aqui, o que vai acontecer? Vai voltar para a nota Lá. A nota Lá, ela vai durar o compasso inteiro, é uma nota longa, né? Então, a gente vai ter aqui uma resolução. Eu vou resolver em Lá menor, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Mi7, Lá menor. Né? Ignora esse Mi7, que isso aqui é uma anacruse, né? Vamos pensar aqui, Lá menor, Mi com sétima, Lá menor. Né? Eu tenho aqui uma cadência autêntica, né? Que eu tenho tônica, dominante e tônica, né? Se a gente fosse estruturar a frase, né, pela cadência, a gente poderia até entender que a frase ela tá nesse. Eu vou fazer outra ligadura aqui para vocês entenderem. Deixa eu dar um Ctrl C. Vou fazer uma outra gigante aqui, vocês vão entender, né? Se eu fosse estudar pela cadência mesmo, né, eu poderia entender também que a frase é tudo isso, né? São esses 8 compassos, né? A gente está aqui em 2/4, né? É uma frase inteira com a cadência começando e terminando, né? E aqui é a mesma coisa, né? Mas vamos continuar aqui, né? A nossa parte harmônica aqui, né? Então, se eu fosse seguir essa interpretação aqui dessa ligadura grande, né? Eu teria aqui motivos, né?
Turu, tiri, tiru, turu, tiru, ti, tu. Tu, tu, tiri, tiru, tiru, tiri, tu. Né? Motivos que estão relacionados com essa parte rítmica, né? E, e aqui a frase grande, né? E aqui seguindo, né? Turu, tudu, tudu, tiru, 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 ti, tcha. Então eu tô aqui no Lá menor ainda, né? Tum, 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 tara, tira, ta, tum, treira. Tum, tum, tum. Tira, 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 tira. Então, eu não sei se vocês conseguem ouvir a harmonia só pela melodia, ou pelo menos essas funções, né? Mas a melodia sugere isso, né? Então aqui ó, a gente ainda está no Lá menor, né? Esse Mi aqui poderia seguir esse critério aqui de voltar para o Mi com sétima e depois vir para o Lá, né? Mas não é necessário, né? Eu poderia simplesmente manter o meu Lá menor, né? Até aqui. Aqui mudou, né? Aqui, esses dois compassos aqui, eu tenho outra acorde. Eu entendo que aqui a gente foi para uma subdominante, né? A subdominante mais forte, mais proeminente, né, nessa tonalidade é o Ré menor. Vou mostrar já para vocês no violão, né? E aqui, né, aqui a gente vai ter a conclusão da cadência, né? Então, Mi, Si, Sol sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Né? A escala descendo para concluir mesmo a música, né? Então, a gente tem aqui o Ré menor até aqui e daqui para frente Mi com sétima, Mi com sétima. E aqui, nota Lá, conclui tudo, Lá menor. Então, dessa forma, a gente tem aqui, eu poderia fazer essa mesma coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Essa mesma ligadura grande aqui também, para mostrar que né, que a minha frase ela tá aqui, né, na cadência, junto da cadência, né? Então vamos ouvir aqui com a harmonia, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pro meu amor passar. Muito básico. Outra cadência autêntica aqui, dessa vez indo do 4 pro 1, pro 5, pro 1, né? Fazendo 4, 5, 1. Ah, Denis, poderia ser 2, 5, 1? Acho que dá também, né? Então. Não. Funciona muito bem, né? Se eu fizer aqui eu vou colocar aqui ou, né, que vocês podem fazer. Nossa. Né? Dá para fazer também, né? No Mi com sétima, eu não faria o
o dominante do sétimo grau, ou seja, o Sol sustenido menor bemol 5, porque na melodia tem a nota Mi, né? Então tá bem marcado mesmo, né? A questão do Mi aqui, tem os arpejos, né? Essa é uma melodia que não tem, a gente não vê aí nota de passagem, né? Até tem uma aqui, né? Se a gente considerar que esse Lá menor aqui, né, fica até sofisticado pro tipo de música, né? Se eu considerar que isso aqui é um Lá menor com sétimo, tem nota de passagem aqui. Qual que vocês gostam mais? Os dois dão certo, né? Não vai ter bordadura, né? Mas nota de passagem tem sim, né? Tem essa aqui. Se eu considerar que isso aqui é uma nota do acorde, né? Esse Fá aqui entra como uma nota de passagem, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Como nota de passagem. Aqui tem nota de passagem, esse Si aqui. Isso aqui nunca vai ser uma tensão harmônica, porque essa música não tem esse tipo de coisa. É uma música simples, né? Aí aqui, né? Aqui entra aquela questão meio assim. A gente entende como uma passagem, porque parece muito mais um Lá menor do que um Lá menor com sétimo, né? Mas se eu forçar um pouquinho a mão aqui, entender que são duas notas do acorde, né? E que esse acorde é um Lá menor com sétimo, o que pode ser, né? Essa música já foi gravada como tendo o primeiro grau com sétimo, quando ela foi gravada meio samba, assim, né? Inclusive tem várias reharmonizações dela, né? Que muda um monte de coisa, tem um monte de passagem, né? Então, se eu considerar que essas duas são notas do acorde, o Lá e o Sol, o Fá entra. Ah, não, se bem que aqui ele tá mais com uma apogiatura, né? Porque ele tá aqui no tempo mais forte, né? Apogiatura. Outra apogiatura, né? Porque esse Sol aqui é quarta, né? Do Ré menor. E sexta do Si menor bemol 5, né? E sexta. Então aqui também é a apogiatura. Aqui outra apogiatura. Aqui. Né? Então deixa eu botar aqui. Vou botar assim AP, né? Preciso entender. Que é uma apogiatura. Né? Apogiatura. É que elas não são muito fortes. Sou um pouco como nota de passagem, né? Porque a apogiatura geralmente no primeiro tempo, né? Às vezes vem até numa ligadura ali. Mas aqui né? Porque a nota do acorde é essa, né? É o Si aqui no caso, né? O Ré também pode ser, né? E a apogiatura não precisa de preparação, nada. Aqui nota do acorde. Né? Aqui a gente tem um arpejo, né? Mi, Si, Sol sustenido. Mi, Ré. Então, o Ré. Aqui com certeza, Mi com sétima é super tranquilo. Então aqui entra com a apogiatura, que nota do acorde. Que nota do acorde, né? Então, pra gente entender como nota de passagem, tá mais essa aqui, né? E esse Si aqui também, né? Que vem aqui, né? Pro Lá, né? Dó, Si, Lá. Bordadura a gente não tem. Pelo menos eu não tô vendo. Não tem nenhuma bordadura. Mas então, essa é a análise aqui da parte harmônica, da melodia, né? Então a gente pode considerar
Isso aqui é uma grande frase por conta da cadência, né? Cadência autêntica. Outra cadência autêntica aqui, né? E aqui, né, isso aqui é um período que se repete, né? E aí essa repetição seria a sessão. Só que essa música ela só tem realmente, ela só tem uma sessão, né? Não tem, é uma música simples, né? Bom, aí para fechar essa aula, eu quero mostrar aqui para vocês outra coisa. É a mesma música. Novamente eu não botei a Ana Cruz aqui, né? Eu comecei a escrever aqui embaixo, mas tá 2x4, tá, gente? Coisas de software de edição. Quando a gente faz a 4 vozes, né? Aqui eu botei tudo separado, né? Soprano, alto, tenor e baixo, mas o jeito mais comum de se escrever é na clave de sol e clave de fá, tipo como se fosse de piano, né? Isso aqui eu vou botar separado para vocês entenderem, para vocês acompanharem com mais clareza aqui a nossa divisão de vozes, né? Então eu vou escrever um trechinho aqui para vocês, tá, pessoal? Aqui só para tentar fazer pelo menos até aqui, para a gente ir encadeando essas vozes, para a gente ir fazendo aí um pouco dessa escrita. O critério que eu vou fazer, a gente pode fazer um monte de coisa. É tudo muito, né? Se a gente for pensar em música popular, em música, a gente é muito livre para fazer as coisas, né? Mas eu quero aqui manter uma certa coerência com a proposta dessa música, que é uma música simples, uma música folclórica. Não quero criar nenhuma sofisticação, nada muito rebuscado aqui, né? Então, ó, aqui nós temos uma mudança de tonalidade, né? Que lá estava em Lá menor e aqui eu trouxe para Ré menor. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que isso soe confortável para um soprano cantar, né? Esse software, né? E se vocês forem, ó, tá alto aqui, né? Esse software, ele marca aqui, né? Quando, ó, tô aqui no Fá, né? Ele marca aqui quando começa a ficar fora da extensão, né? Eu tô usando o Music Score gratuito, você pode baixar aí, tem muito bom, muito funcional, né? Então vamos evitar as notas que ficam vermelhinhas, né? E outra coisa que eu quero fazer aqui é fazer como se todos os cantores estivessem cantando a letra ao mesmo tempo, ou seja, um arranjo simples mesmo, nada muito complicado, né? Então, ó, a gente vai ter aqui a nossa anacruse, né? Eu vou começar essa anacruse com todo mundo fazendo ela do mesmo jeitinho aqui, o mesmo lá, o mesmo lá. Vamos ver como é que isso vai soar. Eu acho que assim vai ficar melhor. Eita, aqui, filho. Aqui, filho. Beleza. Todo mundo fazendo a cruze, bonitão. E aí a gente vem pro baixo, né? Ó, já começa que se eu for seguir assim as regras de harmonia tradicional, eu já teria aqui talvez uma complicação para repetir esse ré. Por quê? Porque eu fiz lá aqui e eu tenho que fazer ré aqui no baixo, né? Só que assim, eu vou fazer, não tem problema nenhum, né? Mas se eu fosse fazer isso aqui e depois fazer isso aqui, o que eu estou fazendo aqui, ó? Oitavas paralelas, né? Então, numa escrita clássica,
esse tipo de movimentação não é aconselhado. Então aqui eu não fiz a oitava paralela, né? Eu fiz o movimento contrário aqui, né? A gente pode chamar isso de oitava direta, né? Que também não é muito aconselhável, né? Eu posso, para eliminar esse problema, deixar o meu baixo sem fazer nada, por exemplo, né? Nesse pedacinho aqui e aqui no meu tenor, né? Para evitar essa questão, eu só faço isso aqui, né? Repito, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui eu tive uma quinta, comecei o baixo aqui e não fiz esse movimento nem direto nem paralelo, né? Aí aqui para fechar o acorde, então eu tô na tonalidade de Ré menor, né? Eu tô aqui escrevendo igual um maluco e não tô explicando direito, né? O que eu tô fazendo aqui? Estou fazendo um Ré menor, né? O acorde Ré menor nesse primeiro compasso aqui. A gente vai ter esse Ré menor durante alguns compassos, né? Até aqui. Até aqui, né? Aqui já vem um Lá maior, né? Mas vamos lá, vamos escrever até ali na frente, pelo menos, né? Então, ó, aí eu penso assim, né? Por uma lógica de facilidade mesmo de escrita, né? De querer escrever simples, né? Eu mantenho essas notas? Eu vou manter, né? Vou manter todas, né? Lembrando que eu não tenho intenção aqui, gente, de escrever da forma clássica, tá? Eu quero só escrever uma coisa simples que vá soar, né, de um jeito bacana. Viram o acorde como fica bonito, né? Tirando o som que é meio tosco aqui, né, do MuseScore, né? Então a gente tem aqui o nosso Ré menor, né? O meu baixo ele vai seguir fazendo Ré até aqui, ó. Então eu vou copiar, né? Eu não vou mexer nesse baixo. Eu até poderia, aqui como a gente tem né? Fazer isso aqui para evitar dobrar a terça, né? Dobrar a terça não é muito bom, né? Então ficar aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Né? O meu lá do tenor eu posso manter ele aqui, não vai fazer muita diferença. Até posso fazer essa dobra aqui, né? Vai ficar muito Ré, né, no mesmo lugar. Deixa eu ver. Vai ficar todo mundo cantando a mesma nota, né? Deixa eu ver. Esses dois aqui eu manteria aqui mesmo, né? Manteria aqui mesmo. Deixa eu ver. Que aqui, como vai ter esse arpejo, né? Eu posso mover essa voz aqui pra cima, né? Eu posso inclusive fazer aqui. Deixa eu ver se dá. Eu não posso cruzar, tá, gente? Poder eu até posso, assim, eu não sou proibido de cruzar, né? Cruzar é quando uma voz mais grave canta uma nota mais aguda. Como aqui ficou muito grave, né? É melhor eu dobrar do que eu cruzar, né? Nesse pequeno momento aqui, esse acorde vai ficar sem terça, né? Deixa eu ver.
Então essa nota não é muito adequada pro soprano, né? Vai cruzar aqui, né? Aí você usa a sua cabeça e faz a coisa um pouquinho mais inteligente, né? Vamos ver aqui os movimentos, né? Eu já falei pra vocês que tem um programinha que faz esse negócio de quinta e um plugin, né? Quinta e coisa paralela, né? Vamos ver aqui. Não teve, então tá tudo certo por enquanto, né? De fato não tem. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem. Então, por enquanto, tudo certo. Muito normal o baixo ficar nesse tipo de movimento, né? Eu posso até... Não, deixa eu voltar. O que eu fiz aqui, né? O baixo descendo uma linhazinha aqui para não ficar essa coisa, esse marasmo de salto, mas os baixos estão acostumados com isso, tá, gente? Baixo é uma voz difícil até de cantar por causa disso, é muito salto, né? Vamos ver se fica legal. É uma nota de passagem essa nota aqui, tá? Esse si bemol aqui. Vamos ouvir como é que fica. Mas aí eu tive oitavas paralelas aqui, né? Agora que eu vi. Então não. Eu falei que eu não queria escrever de forma clássica, tô eu aqui pensando em formas clássicas, né? É... Pensar aqui. Eu posso fazer isso aqui, né? É assim, né? Pra ficar grave, bonitinho. Aqui tá no dó, né? Faz o dó sustenido. Vamos ouvir? Vamos ouvir daqui do começo. Tá vendo como soa muito mais clássico, né? A gente faz aqui um movimento contrário, né? O que eu fiz aqui? Coloquei uma nota do acorde, é como se eu tivesse invertido aqui, né? Fizesse um ré com baixo em fá, uma nota de passagem aqui, esse sol e esse lá aqui, que é o meu baixo, né? Aí aqui dó sustenido, a sensível, né? Que lá na frente, né? Isso aqui era para ser uma mínima, né? Lá na frente vai ter que resolver, tá? É... vamos ver aqui as outras vozes, né? Que aqui tá vindo para baixo, eu tô fazendo um acorde mais fechado aqui, né? Vamos lá. Mas eu tenho que resolver isso aqui, que aqui eu fiz o meu salto. Eu saltei lá pro Ré. Né? Lembrando que isso aqui está uma oitava abaixo do contralto, né? Então, o meu contralto pode vir aqui pro Fá, né? Fá, Fá. E aí aqui, se eu fosse escrever, de uma forma mais clássica, eu teria que preparar a sétima, sabe? Vir por grau conjunto.
Esquece essa coisa da sétima, né? Eu vou botar ela vindo por grau conjunto, vai ficar bonito. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Então lembrando que eu só mudei de acorde aqui, né? Então deixa eu escrever aqui, ó. Eita. Ctrl Z. Ré menor. Lá com sétima. Eu vou botar sétima, tá, pessoal? Eu sou do time que gosta de acordes com sétima. Então aqui, Lá, Dó sustenido, Sol. Aqui tem um cruzamento, né? Então, como tem esse cruzamento, como temos cruzamento, não gosto de deixar cruzamento não. Então assim, eu não posso fazer esse cruzamento, né? Vamos ver aqui como é que tá soando, só para entender. Tá vendo? Esse cruzamento não é legal, né? Eu posso fazer... Posso jogar aqui, né? Pro lado. Aqui eu vou ter Sol... Uma quinta direta, né? Sol, Dó sustenido, Lá, Mi, né? Aí aqui eu não posso dobrar essa terça maior, porque vai ficar... Aí eu tiro a minha sétima. Eu acho melhor tirar a sétima nesse caso, né? E aí fazer assim. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Ouvi do começo. Eu fico ouvindo, tá, gente? Várias vezes pra entender. Beleza. Vou fazer só esses compassos aqui e a gente encerra. Continuando aqui. Do mesmo lugar que a gente tá. Aqui é como se fosse aquela anacruz de novo, né? Eu vou... Eu vou dobrar. Vou dobrar. O baixo eu vou deixar sem nada. E aí eu vou fazer o Lá aqui de novo. Vou deixar o baixo aqui no grave agora, né? Vou abrir. Bem que abertura a gente considera as três vozes de cima, né? Então, ó, o meu Lá foi pro Mi, Dó sustenido, Lá, né? Então, assim, eu posso manter aqui o Lá sem problema nenhum e esse aqui ir pro Dó sustenido, né? Não vai causar nenhum dano na minha... Dó sustenido. Dó sustenido. E aqui... Acho que eu vou pro Sol, né? Pra fazer a sétima. Vamos ver se vai ficar muito... Porque às vezes fica denso aqui, né? Por causa desse intervalo de segunda, né? Acho que não. Acho que... Qualquer coisa eu jogo ele pro Mi depois. E fica na boa também. Vamos ouvir daqui.
Vamos ver se eu fiz quintas, oitavas e sei lá o que paralelos. Vamos dar uma conferida aqui. Vocês podem fazer isso, tá, gente? Sim. Aquela coisa, né? Você vai escrever no lápis, aí já não dá, né? Ó, tem uma oitava e uma quinta. Vamos ver onde elas estão. Aqui, ó. Uma oitava direta. Deixa eu ver aqui. Ré, Fá. Aqui, né? Essa quinta direta aqui, né? Esse Fá com esse Fá. Então, eu posso fazer isso para eliminar esse problema. Fazer o. Aí vou fazer uma bordadura, né? Em vez de ser nota de passagem, uma bordadura. E a minha oitava oculta, deixa eu achar ela aqui, deixa eu entender de onde ela tá. Tô tentando entender aqui onde está essa oitava. Deixa eu ver se com isso resolveu. Porque às vezes era tudo com a mesma nota, né? A gente dá aquela mexidinha e tudo se resolve. Ah, pronto, resolveu. Ué, cadê? Oitavo? Vê de novo. Não encontrou nada, não. É. Esse negócio dá uns bugs às vezes, né? Isso. Se você quiser ser conservador, só mantém aqui as notas que vai dar tudo certo, né? Tem que tomar cuidado porque como aqui tem um salto, né? Desse Lá para esse Fá, né? Dependendo da nota que você esteja aqui, vamos supor que se você estivesse aqui no Mi, né? Esse Fá aqui, né? Ele ia passar de uma oitava, né? Aqui não vai ser o caso se eu manter o Sol, né? Eu posso até fazer aqui Sol, Sol, Lá, Lá. Né? Então, se fosse Mi aqui, por exemplo, ia ter mais de uma oitava aqui, né? E aí dá aquela descompensada ali nas vozes, né? Não é legal fazer isso, né? Então, quando tiver salto, tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas aqui não é o caso. Aqui não vai ter esse problema. Eu posso manter aqui as minhas notas, né? As vozes intermediárias, elas mexem bem menos, né, pessoal? Então, você precisa se acostumar com esse tipo de coisa. Eu poderia, inclusive, escrever aqui uma mínima mesmo, né? E ir fazendo letras diferentes, né? Mas, como eu disse, eu queria fazer uma coisa simples. E isso, se você botar um coral para todo mundo cantar a mesma letra, fazendo isso, fica muito bonito, né? Não se, não se estranhe com esse som de mídia aqui do computador, porque, né? Não tem muito, não é um parâmetro muito bacana, né? Pra gente seguir. Então, eu posso fazer isso. Eu posso também dar uma mexida aqui, né? Fazer um Lá, Sol, para fazer uma bordadura, né? E terminar no Lá aqui de novo, né? Aí, assim, o caminho das vozes vai depender das outras coisas ali, né? Mas vamos lá, vamos fazendo aqui. Aqui eu tô no Dó sustenido, eu posso continuar com ele aqui também.
para ficar simples, para não dar nenhuma crise, né, digamos assim, e resolver no Ré, fazer uma coisa bem conservadora. E aqui o meu baixo, se eu quiser ser conservador, eu posso fazer tudo aqui e resolver aqui no Ré, né? Não vai dar nenhum problema. Talvez, deixa eu ver se tem oitava direta aqui. Assim, teria uma oitava direta aqui, né? Desse Ré para esse Ré, né? Só que lembra que isso aqui é uma exceção, né? Essa sensível indo para tônica, né? Então não é um problema, tá? Aqui a gente tem uma quinta direta, então eu tenho realmente uma quinta direta aqui, ó, do Sol do Ré pro Lá é uma quinta, né? Aí eu posso resolver isso dessa forma. Aí eu faço um movimento oblíquo, né? Lembra do oblíquo? E aí eu tiro o direta, né? E aqui é contrário, né? Então a oitava contrária não vai ter nenhum problema. Eu vou ter aqui só um pequeno problema, que agora que eu vi. Ah, mas isso é fácil de resolver. Melhor ainda, eu resolvo dessa forma. Fazendo isso aqui virar uma nota. Não é nota de passagem porque tá no acorde, né? Mas fica parecido, né? É... Vamos ouvir e depois a gente confere essa coisa de quintas e oitavas paralelas. E. Tudo certo, né? Vamos ouvir aqui. Vamos ver se vai ter coisas paralelas. Não tem, né? Então não tem. Se eu fizer um movimentozinho aqui no baixo. Isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Finalização com escala menor melódica, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver como é que vai soar. Vou pegar daqui, ó. É, só que eu fiz do lugar errado, né? Eita. Desculpem, desculpem, desculpem. Pronto, tá aqui. O negócio tem que ser no lugar certo, né? Vamos lá. Dá certo, né? Fica bonito, né? É... Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Se a gente consegue fazer alguns. Deixa eu dar uma conferida aqui nessa coisa dos paralelos aí pra ver se tem alguma coisa errada aí, né? Ó, uma oitava direta. É quando a gente mexe, cara, as coisas ficam complicadas. Sempre dá, cara. Vamos ver. Uma oitava paralela, claro, né? Que tonto, né? Aí se a gente resolve assim, né? Aí vai dar. Se eu fizer isso, ó, olha só como é que a gente começa a se enrolar, né? Se eu faço isso, a oitava paralela vai ser dessa para essa aqui, né? É... Mas como eu quero fazer esse baixo, que eu acho que vai ficar bonito, eu vou buscar uma solução aqui, tá?
Deixa eu ver se vai dar. Acho que se eu fizer isso vai dar. Aí entra como a oitava oculta, né? Por que que entrou como oitava direta? Vamos ver se assim vai dar. O tenor faz essa nota? Acho que faz, né? Cara, faz se esguelando, coitado do tenor. E dobrar a sétima de jeito nenhum, né? Vamos ver. É. Coitado dos tenores que vão ter que fazer isso. Vai ficar muito grave, né? Ah, eu pensei numa outra. Deixa eu ver aqui. Não. Pensei que em de repente fazer isso aqui assim, né? Porque o tenor canta essa nota com a pé nas costas, tranquilo, né? Só que aí vai ser um uníssono paralelo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir, né? Vai ficar. Provavelmente, gente, na vida real, se eu quisesse seguir esse padrão, eu teria que tirar isso aqui e fazer de outro jeito, né? Mas eu queria movimentar as vozes, né? Pronto, né? Bom, vocês entenderam, né? Como é que funciona esse tipo de escrita? Aqui foi só um exemplo para vocês, né? Quando a gente fizer exercício, vocês podem escrever desse jeito, com as quatro vozes separadas, se quiserem. Ajuda a visualizar melhor, eu acho, né? Se quiserem fazer na partitura de piano também. Uma última ouvida aqui e a gente encerra. Vamos lá, ó. Beleza. Então, gente, essa foi mais uma aula, a última aula dessa série de vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até a próxima.